Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu vou literalmente desenhar. Eu vou desenhar aqui, porque o assunto de hoje tem a ver com lucro. E de forma bem simples eu vou explicar a importância de ter lucro e a importância de ter processo para gerar lucro. E para isso eu vou utilizar uma linha, tá? Vou usar aqui uma linha. Uma parte mais linear para ficar mais fácil. Então, eu tenho um ponto A e um ponto B. Então você decidiu começar a empreender, você decidiu colocar o seu propósito no mundo, comercializar suas soluções. Existem soluções que naturalmente tendem a gerar vendas por demanda de mercado. E dependendo a quantidade de volume que um negócio gera de venda, alguns empreendedores eles vão ajustando o business no decorrer do tempo. Só que muitos outros empreendedores acabam sendo vítima de não ter a ordem para poder progredir. Então, sim, existem negócios que dão certo sem gestão e depois eles têm que corrigir ou vão corrigindo, mas muito mais negócios não dão certo sem gestão. É como entrar naquela situação do cinto de segurança, né? Usar ou não usar? Olha, tem quem já morreu porque estava usando, mas muito mais pessoas sobreviveu porque usou numa situação emergencial. Então, toda empresa ela precisa ter entrada financeira, ela precisa faturar. Só que toda empresa, dentro do seu processo de funcionamento, ou seja, para ela faturar, ela precisa pagar o seu custo de operação. Então, vamos imaginar o seguinte: qual o seu custo de operação? Você deve, por exemplo, saber qual o seu custo fixo que todo mês, chorando, sorrindo, você tem aí no seu negócio. Eu vou colocar aqui como um exemplo, tá? Vamos imaginar que todo mês, chorando ou sorrindo, R$ 3.000 é só de boleto para pagar, né? É contas para pagar, fixo. Tem variáveis? Tem, mas independente de variáveis, a média do fixo seja 3.000. Só que, se você é uma empresa, por exemplo, MEI, se a sua empresa está MEI, e mesmo se você não tem CNPJ, tá? Mas você pode usar o MEI como referência, a categoria do MEI ele pode faturar até R$ 81.000 por ano. E por que ele pode ir até lá? Porque daí são as regras da tributação. Existe uma classificação das empresas no Brasil, e na Simples Nacional está o MEI, o ME, o EPP, e cada um deles tem um teto de faturamento. Por isso que é importante saber sobre isso, para você não, vamos dizer assim, jogar o jogo conforme as regras do jogo, né? Se eu pegar 81 mil e dividir por 12, vai dar 6.750, tá? Esse 6.750 equivale, vamos dizer assim, até onde você poderia faturar por mês. Então, se você tem um custo fixo de R$ 3.000 e você poderia chegar até 6.750, então, se eu pegar aqui, ó, R$ 3.000 vezes 100 dividido por 6.750, a gente tem aqui que um custo de operação nesse caso, neste exemplo, está em 44% do seu custo de operação. Ou seja, quanto que eu tenho que faturar? Aí, preste bem atenção. O faturamento, ele sempre tem que ser acima do seu custo de operação. Então, por exemplo, se entrou no mês de março R$ 2.000, você ficou no vermelho, certo? Por quê? Não cobriu o custo fixo que você já tem previsto. Agora, se num outro mês entrou os 6.000, vamos colocar assim, entrou exatamente 6.000, você ainda não fatura os 750, mas entrou 6.000, você ficou no azul. Por que saber o seu custo fixo, o custo da sua operação, pelo menos, é importante? Porque isso vai determinar o seu ponto de equilíbrio, ou seja, se você faturar abaixo desse ponto de equilíbrio, você vai estar no vermelho, se você faturar acima, você começa a ter o quê? Lucro. Então, neste exemplo aqui,
3 mil equivale a 44% só do seu custo de operação. Todo o resto seria lucro. Então, 44 menos 100 é um negócio que teria sempre aí a possibilidade de ter 56% de lucro, tá? Ou seja, 3 mil paga a conta, tudo que te faturar acima, né, estando dentro da margem até dos 6.750 é lucro, tá? E aí, certamente, desse lucro existem outras coisas a ser feitas. Agora, eu te falo o seguinte, por que é importante uma empresa ser lucrativa? Gente, quando você está CLT ou num estágio, numa empresa, você sabe que dia 5, dia 20, que é a maioria aí dos pagamentos e dos vales, está garantido. Por quê? Existe todo um ecossistema empresarial acontecendo. Então, você tem que focar na sua especialidade, certo? Se você foca na sua especialidade, você está prestando lá seu serviço, você vai ganhar o seu dinheiro e vida que segue. Quando você decide ter um business, né, o jogo mudou, porque além de você entregar a sua especialidade, você precisa estar de olho no projeto empresarial. E esse saber desses números é importante para você não ficar cego no tiroteio. Então você precisa saber o seu custo fixo mensal, você precisa saber até quanto dentro da sua categoria empresarial você pode faturar, porque você pode ir em busca do movimento de fazer mais venda ou não. Então, existe, por exemplo, a fase que uma empresa ela vai chegar aí no nível do ME. Quem está MEI precisa vir para o ME. Só que quando você passa para o ME, o seu custo de operação como MEI pode ser que fica maior. Então, você precisa ter a noção de que, olha, peraí, apesar de o meu faturamento poder começar a ir aqui para 360 mil ano, qual vai ser o meu custo de operação, ou seja, adicionado esse 3 mil, estando no ME? Porque muitas vezes a ida para cá já tem aquele 6% lá sobre, né, a taxa lá do ME, um exemplo. Aí você tem que ver com a sua contabilidade. Mas o fato de você ter uma taxa adicional ao seu faturamento já vai aumentar isso aqui. Então você sempre só precisa ficar de olho no que, olha, peraí, eu tenho que tentar performar o melhor possível estando MEI, porque é possível você ter lucro sendo MEI, né? Então, se uma empresa aqui que tem um custo, neste exemplo que eu dei, de 3 mil mensais, e ela tem só de custo, seria 44% com base até onde ela pode chegar, só de custo, significa que 56% seria só lucro. E este lucro, o que se faz com ele? É o lucro que leva a empresa adiante. É do lucro que, por exemplo, que se faz o capital de giro, é do lucro que você tira o seu dividendo. Aqui, por exemplo, no seu custo fixo, você deve mapear, por exemplo, seu Prolabore. Isso tudo que a gente está falando tem a ver com gestão financeira. E às vezes a gestão financeira você não aprendeu de uma forma básica para você aplicar no seu negócio, porque não é complexo. Às vezes é só a forma que foi te passado. Então, o que eu oriento aqui? Que primeiro, você entenda que é o lucro que vai fazer a sua empresa avançar no mercado. Então, se você não souber quanto você tem que faturar, quanto que é o seu custo de operação, para você entender qual é o seu ponto de equilíbrio e a partir de quanto você começa a ficar lucrativo, você não vai conseguir avançar no mercado. Então, às vezes, a engrenagem que você tem que consertar primeiro é o faturamento. Às vezes, precisa aumentar a entrada financeira, é onde vai para vendas e marketing, né? Então, se eu preciso de mais dinheiro, eu preciso ir para marketing, para vendas. Só que quando vem esse dinheiro, aí já entra a gestão financeira em si. Então, não adianta apenas aumentar de um lado e quando vir, não saber o que fazer no outro, porque é uma outra engrenagem. E o lucro, ele passa a ser uma outra engrenagem. E essas engrenagens ajustadas, elas vão se falando. Na minha empresa, por exemplo, a gente está numa fase que, neste momento desse vídeo, tá? Que basicamente a gente está beirando a sair do MEI. E existe algumas engrenagens que começaram a emperrar dentro do processo que nem eu imaginava que iria empenar, emperrar, né? Então a gente tem o nosso sistema de gestão, porém o negócio ele tem um comportamento.
o meu comportamento, o comportamento dos clientes, eles geram a cultura atual da nossa empresa. Então, são pontos que, às vezes, na hora de crescer e antes de crescer, a gente precisa aprender a enxergar essas engrenagens, porque no momento que você vai crescer, você precisa tomar algumas decisões, falar, olha, eu não quero esse cenário com mais pessoas, então eu preciso aprender a reorganizar. Então, uma coisa que é importantíssima você ter clareza neste momento é que lucro, ele faz a sua empresa avançar. Só que lucro, ele é resultado de um processo. E cada etapa de um processo, e aqui eu estou falando de forma bem sucinta, contribui para esse lucro. Então, o faturamento contribui para o lucro, diminuir seu custo fixo contribui para o lucro, tirar um prolabore justo para cobrir suas despesas pessoais. Muitas vezes, uma empresa não dá para tirar muito dividendo até ela alcançar determinado patamar. Dividendo é o dinheiro que você tira extra do lucro, que é um dinheiro onde o empreendedor acaba tendo o seu dinheiro um pouco mais, né? Mas isso precisa ser feito com as questões contábeis olhadas, legais, para não ter problema depois em Receita Federal, por exemplo. Então, quando você joga o jogo dos negócios olhando para essas regrinhas do jogo, fica mais fácil você administrar para onde ir. Então, tipo, eu já sei que eu tenho que lucrar. A empresa, ela precisa ter lucro, mas a partir de que momento eu começo a ter lucro? Aonde você vai ter essa resposta? Na gestão financeira. E tipo, quanto que eu tenho que vender? Aonde você vai ter essa resposta? Na sua gestão financeira. Então, se você não tiver essas alocações de informações de uma forma simples para você, no dia a dia no seu negócio e também na sua vida pessoal, você acaba trocando os pés pelas mãos, tá? Então, entenda nesse vídeo que lucro, ele é resultado de todo um processo, mas o processo, ele não é complexo. Começa simples, olha para as bases, né? E depois você aumentando. Aqui comigo, na Borelli Academy, você tem isso, um olhar muito mais ampliado. Só que na gestão empresarial a gente tem duas situações quando se trata desses números. Primeiro a parte exatas e depois a parte humanas. A parte exatas, a gente tem o nosso software de gestão empresarial, na verdade é um sistema de gestão que tem o software mais uma comunidade, porque você precisa desenvolver o seu comportamento também junto com a gente. Então, existe uma parte exata, onde você consegue medir o seu negócio, mas existe a parte humana, que é onde você desenvolve habilidades. E isso precisa ser desenvolvido, como, por exemplo, a gestão do tempo, a gestão financeira e a gestão de projetos. Bom, lucro é resultado de um processo. E é o lucro que vai fazer você avançar no mercado. É o lucro que vai dizer se a sua empresa está saudável ou não. E posso dizer, gente, é maravilhoso quando você começa a ver lucro na sua empresa, porque você começa a resolver a vida. Você começa a resolver a vida. Aí aumentar volume de venda para ter mais lucro depende da estratégia, porque dependendo da classificação que você você fica agarrado, como diz os mineiros, em alguns pontos. Então, quando você enxerga a sua estrutura, você consegue definir qual vai ser o próximo passo, tá? Então, enxergar isso é essencial. Então, apenas lucrar por lucrar sem enxergar o processo, dificilmente você vai conseguir realmente enxergar. E você pode ser uma empresa lucrativa estando MEI, estando ME, estando EPP. Não foque em crescer, foque em ser lucrativo dentro da sua categoria. E para isso, a gestão empresarial pode te ajudar. Quer a nossa ajuda? Em algum lugar desse vídeo, deste áudio onde você está ouvindo, só mandar uma mensagem e a gente fala com você. Beijo, tchau, tchau.